A ira é um pecado desenfreado, destrói as relações humanas. Papa Francisco, na audiência desta quarta-feira. Saiba tudo agora, no Amor Maior. No ar, Vovô com o Papa, a catequese de Francisco. O Papa Francisco falou sobre a ira na catequese da audiência geral desta quarta-feira, dia 31 de janeiro. Segundo ele, a ira é um pecado terrível que está na origem das guerras e da violência. A ira foi, portanto, o tema desse encontro semanal do Papa, dentro daquela sequência de catequeses, o ciclo de catequeses que o Papa vem cumprindo a respeito de vícios e de virtudes. Ele nos informava que a ira é um vício particularmente obscuro e talvez o mais simples de identificar do ponto de vista físico. Segundo ele, a pessoa dominada pela ira, ela tem dificuldades em esconder esse ímpeto. Ela se permite reconhecer pelos movimentos do seu corpo, pela agressão, pela respiração difícil, pelo olhar sombrio e carrancudo. E disse o Papa que a ira é um pecado que destrói as relações humanas. Na sua manifestação mais aguda, textualmente nos contava o Sumo Pontífice, a ira é um pecado que não deixa trégua. Se surge de uma injustiça sofrida, ou que se acredita ser tal, ser a injustiça sofrida, muitas vezes não é desencadeada contra o culpado dessa injustiça, mas contra o primeiro infeliz que se encontra. Palavras do Papa. Há homens que reprimem a ira no local do trabalho, parecendo calmos, parecendo controlados. Porém, uma vez em casa, tornam-se insuportáveis para a esposa e para os filhos. A ira, segundo o Papa, é um pecado desenfreado. É capaz de tirar o sono, de nos fazer tramar continuamente na nossa mente, sem conseguir encontrar uma barreira aos raciocínios e aos pensamentos. Depois disso, o Papa nos contou que a ira é um pecado que destrói as relações humanas. Expressa a incapacidade de aceitar a diversidade do outro, especialmente quando as suas escolhas de vida divergem das nossas. Não se detém nos comportamentos errados de uma pessoa, mas joga tudo no caldeirão. E esse caldeirão, evidenciou o Papa para nós logo em seguida, é o outro. O outro como ele é, o outro como tal que causa a raiva e o ressentimento. Começa-se a odiar o tom da sua voz, os gestos banais do dia a dia, ou os seus modos de raciocinar e de sentir. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos diante de uma situação complexa, porque as relações que nós precisamos nutrir e coexistir com o próximo, que é o que está na nossa família, que é o que está no nosso local de trabalho, que é o que está em qualquer ambiente onde a gente vá conviver, essas relações ficam prejudicadas, ou, nas palavras do Papa, até destruídas. Na verdade, o Papa usa a figura do caldeirão, quando ele nos conta que esse homem, afetado pelo pecado da ira, ele não se detém nos comportamentos errados de uma pessoa, mas ele se detém numa outra forma. Ele olha para o outro e, nesse outro, ele encontra as causas para a sua raiva, para o seu ressentimento. Ele começa a odiar o tom da voz do outro. Notem, não é um ódio contra a razão, contra o que o outro faz. Na verdade, ele começa a odiar o tom da voz do outro. E o tom da voz do outro não é modificável. Ele começa a odiar os gestos banais do dia a dia do outro.
E esses gestos banais do dia a dia de qualquer um de nós não são as coisas modificáveis, são as coisas que somos nós. Começa a odiar o modo de raciocinar do outro, o modo de sentir do outro. Então, a ira destrói as relações humanas nesse sentido, porque o homem afetado pela ira começa a enxergar no outro o problema onde ele não existe. O problema passa a ser o tom da voz do outro. O problema são os gestos do outro. O problema são os raciocínios, a maneira de sentir do outro. E aí, esse ódio começa a avançar na direção de destruir essas relações humanas. O Papa, em seguida, nos fala de uma certa degeneração. Segundo o Papa, quando a relação atinge esse nível de degeneração, já se perdeu a clareza. Porque uma das características da ira, às vezes, é que ela não pode ser mitigada com o tempo. É importante que tudo se dissolva imediatamente, antes do pôr do sol. Se durante o dia surgir algum mal-entendido e duas pessoas não conseguem mais se entender, sentindo-se subitamente distantes, a noite não deve ser entregue ao diabo. Meus irmãos, minhas irmãs, observem que o Papa é extremamente enfático nisso. O que ele nos diz com clareza é: se ao longo do dia surge algo e duas pessoas não conseguem mais se entender, a noite não deve ser entregue ao diabo. Observaram? Se a gente não resolve logo, não resolve imediatamente, não dissolve a causa do mal-entendido antes do pôr do sol, nós corremos o risco de estar entregando a noite de duas pessoas, ao diabo. E o Papa vai mais adiante. O pecado nos mantém acordados no escuro, a remoer nossas razões e os erros indizíveis que nunca são nossos, mas sempre são do outro. É assim. E eu vou repetir uma frase do Papa na catequese de hoje pela manhã. Literalmente, ele nos disse: é assim. Quando uma pessoa está sob a ira, ela sempre diz que o problema está no outro. Ela nunca é capaz de reconhecer suas próprias falhas, seus próprios defeitos. É também por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que o Papa nos repete insistentemente: se um mal-entendido surgiu, precisamos dissolver tudo imediatamente, antes do pôr do sol. É exatamente para evitar que a noite de duas pessoas seja entregue ao diabo. É para evitar que ao longo da noite as pessoas se mantenham acordadas no escuro, fiquem remoendo as suas razões, fiquem remoendo os erros que são os do outro, segundo este que está afetado pela ira. E com isso, a noite se vai e as pessoas se desentenderão ao longo da noite e vão conquistar mais mal-entendidos e vão, portanto, estar entregando sua noite ao diabo. No Pai Nosso, nos alerta o Papa, Jesus nos pede para rezar pelas nossas relações humanas, que são um campo minado, um plano que nunca está em perfeito equilíbrio. Todos precisamos aprender a perdoar. Os homens não estão juntos se não praticarem também a arte do perdão, tanto quanto isso for humanamente possível. Essa frase última do Papa, ela nos recorda que o perdão é uma dádiva do céu. O perdão é divino, o perdão não é humano. Nós precisamos pedir ao céu, pedir a Deus que nos outorgue, que nos forneça, que nos doe essa capacidade de perdoar,
Então é uma capacidade divina que Deus empresta para o homem. Então, tanto quanto isso for possível, e é possível pela oração, nós precisamos praticar a arte do perdão. Oração para conquistar a possibilidade de praticar a arte do perdão. Isso foi o que nos disse Francisco. E ele usa uma frase muito bonita. O que neutraliza a ira é a benevolência, a generosidade, a mansidão, a paciência. O que neutraliza a ira. Então nós precisamos neutralizar a ira através da benevolência, da generosidade, da mansidão, da paciência. E isso nós vamos buscar através da oração. O Papa também abordou a ira sob um outro prisma. Ele olhou para a ira como um combustível que alimenta outros males que estão no mundo. Ele se referia à questão das guerras, à questão da violência, e nos disse o pontífice outra frase interessante. A ira é um pecado terrível que está na origem das guerras e da violência. Porém, nem tudo que surge da ira está errado. Os antigos sabiam muito bem que existe uma parte irascível dentro de nós que não pode e não deve ser negada. As paixões, e sobre as paixões temos que conversar algo. As paixões são, até certo ponto, inconscientes. Acontecem, são experiências da vida. Não somos responsáveis pelo surgimento da ira, mas sempre pelo seu desenvolvimento. Observem, meus irmãos, não somos responsáveis pelo surgimento da ira. A ira pode surgir de forma inconsciente. Elas podem acontecer a partir de alguma experiência da vida. Mas o Papa nos alerta, não somos responsáveis pelo surgimento dela, mas sempre somos responsáveis pelo seu desenvolvimento. Então, desenvolver a ira, dar combustível para ela, isso é responsabilidade nossa. E às vezes, diz o Papa mais uma vez, é bom que a ira seja desabafada da maneira certa. Se uma pessoa nunca se irritasse, se não se indignasse diante de uma injustiça, se diante da opressão de uma pessoa fraca não sentisse algo tremendo nas suas entranhas, então isso significaria que ela não é humana e muito menos cristã. Meninas, meninos, irmãos queridos, esta frase do Papa é de uma profundidade gigantesca. Nós não podemos passar por essa frase em branco. Não podemos passar por ela como se fosse mais um dito, mais uma frase ouvida. Olhem que o que o Papa disse para todos nós textualmente. Se uma pessoa nunca se irritasse, se não se indignasse diante de uma injustiça, se diante da opressão de uma pessoa fraca não se sentisse com algo tremendo nas suas entranhas, então isso significaria que não é humana e muito menos cristã. Nós temos o direito, a obrigação de nos indignar diante de uma injustiça. Precisamos sentir algo nas nossas entranhas que treme quando a gente estiver diante de uma opressão. Ou então, nós não somos humanos. Ou pior do que isso, nós não somos cristãos. Nós precisamos praticar essa empatia. Essa indignação, ela é um sinal de que nós estamos empaticamente junto com o outro. Nós estamos sentindo aquilo que o outro está sentindo e estamos juntando forças com ele para, de alguma maneira, fazer com que ele supere esse momento e para, de alguma maneira, fazer com que mais pessoas lutem contra as injustiças, lutem contra as opressões e estejam em ação, irmanados nesse propósito. Isso também é ser cristão.
E o Papa nos mostra isso de outra maneira. Olha essa nova frase do Papa, também da nossa catequese dessa manhã de hoje. Existe uma santa indignação, que não é ira, mas é um movimento interior. Uma santa indignação, reforçou o Papa. E aí o Papa vai buscar uma informação que está em outros 2 pontos. O Papa diz para todos nós, Jesus a encontrou, essa santa indignação, Jesus a encontrou várias vezes na sua vida. Nunca respondeu ao mal com o mal, mas na sua alma sentiu este sentimento. E, no caso dos cambistas lá do templo, realizou uma ação forte e profética, não ditada pela ira, mas ditada pelo zelo pela casa do Senhor. É preciso distinguir bem o zelo, a santa indignação. Isso é uma coisa. A ira, que é ruim, é outra coisa. Cabe a nós, com a ajuda do Espírito Santo, encontrar a medida certa das paixões. O Papa, quando disse isso hoje, estava já perto do final dessa sua catequese. E eu queria, neste ponto, irmãos e irmãs, compartilhar com vocês um adendo para que nós consigamos chegar mais profundamente nessa frase final do Papa, quando ele menciona a santa indignação como um contraponto com a ira. Quando ele nos diz que para sermos cristãos, nós precisamos dessa indignação contra as injustiças, contra as opressões. E, nesse caso, vamos dar uma voltinha à nossa Bíblia. Já é uma tradição nossa, né? Apelarmos aqui para a Bíblia, apelarmos para a Palavra de Deus e apelarmos também para o Catecismo da Igreja Católica para encontrar mais fundamentações. Então, retornando à Palavra de Deus, nós temos lá em Isaías no capítulo 6, quando nós temos um caso, uma exclamação de Isaías, né? Diante da glória de Deus, Isaías exclamava: estou perdido porque sou um pecador. Sou um homem de lábios impuros. Bom, Isaías está diante da glória de Deus e ele se reconhece o pecador de lábios impuros. E até diz: eu estou perdido. Percebem o grau de humildade que Isaías demonstra nesse momento, quando se apresenta a glória de Deus diante dele. Em Lucas, no capítulo 5, temos outra frase interessante. Diante dos sinais divinos de Jesus, Pedro exclamava: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Notem que Pedro está tendo aí, nesse momento, a mesma reação que teve Isaías lá no nosso Velho Testamento. A mesma. É uma reação de humildade diante, nesse caso, dos sinais divinos de Jesus, e Pedro acompanhou, Pedro conviveu com esses sinais divinos de Jesus longamente, né? Então Pedro pede ao Senhor que se afaste dele, porque ele é pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Então, são situações muito interessantes. Ainda tem outra. Quando a gente olha para 1 João, em 1 João nós temos no capítulo 3 também algo interessante. O apóstolo João dizia: tranquilidade para os nossos corações, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ora, nesse caso, o apóstolo João está nos dando um contraponto às 2 frases ditas antes por Isaías e por Pedro, né? O afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador, ou eu sou o pecador de lábios impuros. Essas frases encontram agora um refúgio, um amparo, porque o apóstolo João nos fala de uma tranquilidade para o nosso coração, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas.
o que o apóstolo João nos diz é o seguinte: quando a gente, num momento de humildade, quando se depara com a glória de Deus, quando se depara com os sinais divinos de Jesus, a gente pede a Deus, pede a Jesus que se afaste de nós, porque a gente se sente nada merecedor dessa presença divina de Jesus, nada merecedor dessa glória de Deus. Mas aí é que o apóstolo João nos conta que nós devemos tranquilizar nosso coração, porque Deus é maior que o nosso coração. Deus conhece essas nossas questões todas e Deus é capaz de entender todas as coisas e, inclusive, entender a cada um de nós. Entender que nós pecamos, mas que nós temos o empenho de nos pautar na vida pelo exemplo de Jesus. Ele é maior que tudo, inclusive maior que o nosso pecado. E ele consegue nos compreender e nos acolher. Então, isso tem relação com a questão da ira. Muita relação. Se a gente olhar para o Catecismo da Igreja Católica, a gente tem lá tem 2 pontos interessantes, mas talvez o mais interessante seja apelar para o parágrafo 1765. Eu queria lhes contar que essas frases ditas por Pedro em Isaías, ditas por Pedro em Lucas, ditas por Isaías no seu próprio livro, Isaías no capítulo 6, essas frases estão também no parágrafo 208 do Catecismo. Mas no parágrafo 1765, o Catecismo fala um pouco sobre a ira. E ali ele diz assim: a percepção do mal provoca ódio. E este movimento se completa na ira, na cólera. E quando a gente fala dessa santa indignação, quando o Papa já está nos remetendo a esse parágrafo 1765, a gente percebe que o Papa mencionou também a questão da paixão, quando ele se referiu à santa indignação, né? Num dado momento, ele nos diz que se a gente nunca se irrita, se a gente nunca se indigna, a gente não percebe que as paixões são, até certo ponto, inconscientes. Acontecem e são experiências da vida. Ora, o nosso catecismo, no parágrafo 1765, nos diz o seguinte: eu estou procurando aqui para chegar ao ponto correto, onde tem coisas que nos importam sobre isso. Está achado. Ele diz assim: dentre as numerosas paixões, a mais fundamental é o amor, provocado pela atração do bem e que se completa no prazer e na alegria. E diz mais, o mesmo parágrafo 1765, já a percepção do mal provoca o ódio e o medo, e se completa na tristeza, na cólera, na ira. Observem, minhas irmãs, observem, meus irmãos. O Papa nos dizia que as paixões, elas são, em uma certa medida, até certo ponto, palavras do Papa, inconscientes. Acontecem, são experiências da vida. O Catecismo nos diz: destas paixões, a fundamental é o amor. E o amor é provocado pela atração do bem. E se completa na alegria, no prazer. O ódio, o medo estão na percepção do mal e se completam na tristeza, na cólera, na ira. Observem, então nós podemos fazer, completando aqui o que o Papa nos contava, nós podemos fazer uma escolha. Nós podemos usar a parte que nos cabe. Observem que o Papa dizia que não somos responsáveis pelo surgimento da ira, mas sempre somos responsáveis pelo seu desenvolvimento. Ora, se nós temos essa paixão, e a ira se apresenta como uma paixão que é, de certa forma, inconsciente, nós temos como
trabalhar no desenvolvimento. E ao invés de a gente desenvolver a ira, que o catecismo nos conta, que é percepção do mal, que provoca ódio e medo e que se completa na tristeza, na cólera, nós podemos desenvolver isso na outra direção. Vamos desenvolver esse tipo de surgimento inconsciente na direção do amor, porque é uma outra paixão que surge exatamente a partir da percepção do bem. E como ela surge a partir da percepção do bem, ela se completa no prazer e na alegria. Lembra que o Papa falava da noite? De não deixar que a gente invada uma noite dominado pela ira para entregar a nossa noite ao diabo? Nós podemos desenvolver esse sentimento que surgiu da ira a partir do amor, a partir da percepção do bem. E a partir daí, meus irmãos, minhas irmãs, nós estaremos conduzindo as questões na direção do prazer, na direção da alegria, na atração pelo bem. E isso faz com que a nossa noite seja entregue a Deus, seja entregue aos bons sentimentos e não mais fique à disposição do diabo. Percebem? Precisamos caminhar nessa direção. Vale ressaltar uma frase do final da catequese do Papa que fala muito disso. É preciso distinguir bem o zelo, a santa indignação. Isso é uma coisa. A ira, que é ruim, é outra coisa. E disse o Papa, cabe a nós, com a ajuda do Espírito Santo, encontrar a medida certa das paixões, educá-las para que se tornem boas. Tornar-se boas, da percepção do bem, é torná-las paixões apontadas para o amor. Portanto, nosso dever passa a ser o de desenvolvimento. Ao invés de a gente aceitar, desenvolver a ira que nos leva no caminho do mal, nós precisamos, nesse desenvolvimento, que é nossa responsabilidade, desenvolver isso na direção do bem. Encontrar a medida certa das paixões, educá-las para que se tornem boas, concluiu o Papa. Sabe a conclusão de uma catequese outra vez bonita, inteligente, interessante e muito profunda, que serve para nos conduzir a uma semana de reflexão, a uma semana apontada para a paz e para o bem, longe do desenvolvimento da ira que nos apontaria para o mal, que nos apontaria para o ódio. Portanto, meus irmãos, nada de entregar nossas noites ao diabo, ou seja, nada de desenvolver a ira quando ela nos surgir. Se ela nos surgir, vamos transformá-la, vamos desenvolvê-la na direção do bem, na direção do amor, para que a gente possa atender a este pedido do Papa, distinguir bem o zelo e a santa indignação. Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da oração, encontrar a medida certa das paixões, educar nossas paixões para que se tornem boas. Meninas e meninos, queridos amigos que nos acompanham em toda quarta-feira, nesta discussão, nesta análise, nesta reverberação das palavras do Papa nessa catequese tão profunda, tão bonita e tão transformadora das nossas vidas, nós ficamos muito gratos à presença de cada um de vocês aqui conosco. Não esqueçam, ao final, de deixar o seu like, não esqueçam, ao final, de inscreverem-se nesse nosso canal, Amor Maior, o canal da felicidade. Não esqueçam de compartilhar com o próximo esse nosso vídeo, porque sabemos nós, o que é bom precisa ser compartilhado. E o Papa sempre nos traz palavras de crescimento, de transformação, que nos apontam na direção da melhor convivência, na direção do bem, na direção de uma cristandade comum que vai fazer com que o mundo seja cada vez melhor. Meninas e meninos muito queridos, fiquem novamente na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo encontro.
fez na minha vida um encanto.